Então, vamos dar continuidade aqui àquele estudo de Efésios, né? Capítulo 2, a salvação é pela graça. Né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça e salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E, portanto, lembrai-vos de vós, no outro tempo, eras gentis na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue precioso de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, presta atenção, meu irmão, pela cruz reconciliamos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e as que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos gentios, dos profetas, no qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morar de Deus no Espírito. Esse capítulo 2 de Efésios, ele é uma relíquia. Por que é uma relíquia? Eu tenho dois irmãos gêmeos. Eles estão fazendo hoje, 23 de julho, né? Aniversário. O nosso querido Flávio, 14 bis, faz 75 anos hoje, né? E ele começou com os Turbulentos, Ziza Sonorizações, né? O Ziza tem também mais ou menos a idade dele, né? E aí, naquela década de 60, mais precisamente até é interessante observar que ali começou os pregadores do telhado, né? E a gente tinha uma experiência muito prazerosa quando você ligava o rádio e você ouvia, né? Tinha aqui a Hora Evangélica na Rádio Confidência e o pai do avivamento no Brasil a Bíblia fala que Abraão é o pai da fé, não é isso? Abraão é o pai da fé. E naquele monte da transfiguração, quando Cristo apareceu para os três, né, ele falou assim, vocês não puderam orar comigo uma hora, né? E ali em agonia, ali no Getsemane, Cristo anteviu tudo que estava acontecendo, né? Puxou a orelha de Pedro, que ia negar ele 3 vezes, né? E falou para todos, né? Aquele episódio de Judas indo buscar os soldados, ele já estava sabendo, e ele ali em agonia, né? E ele tinha
na última ceia, ele já tinha dado o recado para Judas, né? E o que a gente aprende com essa história fantástica desses 12? Éramos 12, né, lá na década de 70, E por que eu estou falando da década de 70? Meus irmãos, hoje, levando para aqueles dias, ele estava fazendo 12 anos, né, em 1967, mais precisamente em julho, né? E também, 2 anos depois, o Flávio do 14 Bis fez aniversário de 20 anos. E a minha prima também fez aniversário no dia 20, e o homem pisou na Lua. Em homenagem ao homem ter pisado na Lua, na Argentina surgiu o Dia do Amigo, né? Que se espalhou por toda a América Latina. E tem um texto na Bíblia que fala assim: eu já não vos chamo servos, porque o servo não fica para sempre, mas o amigo fica para sempre. Aí o Derek, um avivalista americano, falou de um grande avivamento que havia no final da década de 70. O Jimmy Swaggart, o mesmo espírito que estava sobre o Derek, estava sobre o Jimmy Swaggart, que estava orando lá nos varandão, lá onde ele, né, intercedia para os cultos que ele fazia no domingo, né? E esses cultos do James Swaggart, do Rex Rambas, do Billy Graham, do Mauro Cerulo, eles eram transmitidos aqui no Brasil, né? Inclusive o Jimmy Swaggart, o Mauro Cerulo criou a Escola de Profetas, que ainda era com VHS, né? E eu lembro que eles espalhavam telões, né, pela região da Lagoinha. E tinha também ali no entorno da Lagoinha, tinha um seminário muito bom, né? Cristo para as Nações, né? E Cristo para as Nações, muitos dos meus amigos, né? A gente também fez seminário, cheguei a começar o Cristo para as Nações, mas eu acabei fazendo o da Ormiban, Sebenge, né? Com o meu amigo Geraldo Campos, que acabou sendo presidente da Ormiban. Eu vou até ler aqui uma biografia, né? Esse livro aqui chama Teologia, Perguntas e Respostas. E esse aqui é Além do Céu Azul. Está esgotado, mas eu vou lançar ele agora, uma segunda edição. Teologia, Geraldo Campos. E tem aquele livro Juntas, da Camila Campos, com as 4, né, guerreiros aí que tiveram no Mineirão, Ore Comigo. Interessante que esse livro aqui, ele foi inspirado num estudante, né, o Junqueira. Depois é que eu fiquei sabendo, mas o pastor Geraldo acho que já tinha dado spoiler para mim, né, porque ele também me designou como professor de escola dominical. E o Valdeci puxou minha orelha, porque o Jonas, enquanto ele estava fugindo, ele viveu aquele espetáculo de estar ali naquele navio e, sem saber de nada, né, os marinheiros lançaram sorte e descobriram que ele era hebreu, né? E Jonas falou: não, o problema é comigo, pode me jogar fora dessa embarcação. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Muito semelhante a Jonas, eu estava na zona de conforto, estava numa empresa maravilhosa, vendendo apartamento. Meu apelido lá era Carlos do Chacal. E eu vendendo apartamento de 4 dormitórios por andar, aquela maravilha. E Deus me honrou, me abençoou. Eu era professor de escola dominical. A gente fez 3 torres, né, 3 pavimentos na divisa de Belo Horizonte com Contagem, que é a Igreja Luz do Evangelho, da qual sou membro fundador, e acaba de fazer 37 anos, no dia que a Ângela Valadão fez aniversário, né? 17 de maio. Meu irmão Cláudio Martins, também foi consagrado pelo pastor Geraldo, pelo pastor Márcio Valadão, também fez aniversário agora de 73 anos, que coincidentemente, 73 anos é o colégio para o bairro para o Saco, né? Fez aniversário também. Bom, aqui tem uma dedicatória, né, ao meu amado amigo e irmão Carlos Cunha, né, com carinho, pastor Geraldo Campos, né, Contagem, aí tá vendo, divisa de Belo Horizonte com Contagem, 6 de junho de 2010. Agora, olha que coisa mais incrível. Nesse aqui, ele também faz uma dedicatória. Aliás, eu que faço a dedicatória para ele, né, ao amado Geraldo Campos, com carinho, né, Carlos Cunha. Aí ele faz aqui
ele faz uma apresentação, né? Apresentar um livro é um grande privilégio e, ao mesmo tempo, uma tarefa de grande responsabilidade. Privilégio porque nós nos sentimos honrados em termos acesso em primeira mão ao conteúdo do livro antes da sua publicação. Tarefa de grande responsabilidade, porque prefaciar é endossar os pensamentos do autor e recomendar aos leitores as ideias contidas. Enfim, é assumir responsabilidades. Mas, com respeito ao Além do Céu Azul, não tenho nenhuma dificuldade, pois não se trata de uma mensagem complexa, meramente teórica ou doutrinária, mas a experiência de vida do autor, a enfermidade, todo o sofrimento, a cirurgia, a fidelidade de Deus em meio ao sofrimento, seu passado, presente, perspectivas futuras. A prévia leitura deste livro me trouxe excelentes impressões. Em cada página me deparei com um misto de alegria, lágrimas, dor, poesia, saudades, fragilidades humanas diante das adversidades, fé, esperança, gratidão, louvor, sonhos, etc. O autor, minha ovelha, amigo e irmão de jornada cristã, expõe de forma bem clara toda a sua emoção. Sem dúvida, é um livro com emoções à flor da pele. A sua mensagem não é superficial, profunda em um mundo com tantas máscaras, superficialidade e frieza de sentimentos. Essa mensagem e testemunho surge como um verdadeiro oásis no deserto. Sou testemunha de todo o drama vivido por Carlos Cunha e também da sua fé triunfante em Cristo. Recomendo a leitura deste por várias razões: pela poesia, riqueza de informações e detalhes, pela emoção e, sobretudo, pela experiência do autor, que o fez ver a vida de uma forma diferente e mais bela. Que este sirva de conforto e esperança para todos os que sofrem. Pastor Geraldo Magela Campos da Silva, pastor bacharel em teologia do STEP, Seminário Teológico do Brasil, e presidente da Igreja Batista Nacional do Evangelho em Contagem, casado com Vilma Miranda da Silva e pai de Israel Campos Miranda da Silva. Meu irmão, a pastora Vilma, antes dela ir dessa para melhor, ela teve com meu pai, né? E, lamentavelmente, meu pai nos deixou no dia que o Cláudio Fontana estava fazendo 63 anos. E aí teve aquela Olimpíada da China, 8 de agosto de 2008, né? Lamentavelmente, em 2009, nós perdemos a nossa doce Vilma, né? Pastora Vilma da Luz do Evangelho. E o pastor Geraldo Campos ficou viúvo, né? E nesse inteirinho, ele aos poucos ele foi sentindo um peso muito grande, né? Da dor das perdas. Essas dor das perdas nos traz um sentimento de vazio, né? A Bíblia fala que nós também somos ovelhas, né? Mesmo você sendo um professor de escola dominical, igual eu fui, um intercessor, uma pessoa ligada, antenada com as coisas do Espírito Santo, igual o Jim Swaggart fala isso, né? Eu estou até com a Bíblia do Jim Swaggart aqui. É uma Bíblia, eu recomendo, né? Essa Bíblia do Jim Swaggart é uma relíquia, Ele acaba de fazer aniversário, né? O Jim Swaggart é do dia 15 de março. Irmãos, olha que coisa linda, ele vai fazer 90 anos ano que vem, está com 89 anos, né? A mesma idade do meu saudoso tio Aloysio, que estava aqui em Belo Horizonte, quando aquele 10 de ouro de seu fez 5 gols no primeiro tempo, né? E 6-2 no segundo tempo, e lá em São Paulo, num jogo de 180 minutos, foi 9 gols, né? 9-4. O Cruzeiro ganhou a Taça Brasil, e eu lembro do José Pó de Campo fervendo ali no 10 de ouro de seu, né? No Tostão, aquela constelação de estrelas, né? É uma coisa assim tremenda, fenomenal. E a gente fica pensando nisso, né? O Cruzeiro acaba de fazer 103 anos, a mesma idade do meu primo, né? Que acaba de fazer 103 anos também. E eu tive com o irmão Du agora, na escola dominical, no domingo,
E o pastor Nilson Teixeira, ele estava pregando sobre Jonas, mexeu muito com a minha emoção, né? E eu lembro do Valdeci, quando eu escrevi esse livro. O Valdeci era um colega meu ali na Arco-Engenharia, né? E olha que coisa interessante, o Papa Peregrino, né, ele começa a sua peregrinação em 79, veio aqui na Praça do Papa em 1980, nós idealizamos o Ágora, Cidade Voadora, Edifício Dantes, Esmeralda Campelo, depois nós compramos aquela sede lá da Amazonas 3577, onde era o Ecina Amazonas, né? Lá eu assisti um filme chamado Toda Nudez Será Castigada, com a Darlene Glória. Depois ela virou a Helena Brandão, uma grande evangelista, né? E ela foi uma neopentecostal maravilhosa, batia a boca com todo mundo, falava de Jesus com desenvoltura. E como ela era uma artista da prateleira de cima, ela tinha uma oratória maravilhosa. Eu fiquei assim impactado, eu vi ela umas 4 vezes. Vi ela no cinema, vi ela aqui no Cine Orion, vi ela lá no Automóvel Clube. A Darlene Glória, a Helena Brandão, ela é para mim uma sumidade, né? E coincidentemente ou infelizmente a Juscelia Brandão, naquele 27 de maio, perdeu a sua filhinha, né? Ela foi sequestrada, olha para você ver como é que é perigoso você contratar qualquer pessoa para trabalhar com você, ou na sua empresa ou na sua casa. Tinha uma pessoa dentro da farmácia, da família da Juscelia, que estava dando a fita lá para o William e o Wellington, né, que eram os sequestradores da Miriam. 27 de maio é emblemático para mim, né? Muito emblemático para mim, porque no 27 de maio a filha da Juscelia fez 5 aninhos. E a minha filha também deve estar preparando para fazer 5 aninhos. E eu lembro que eu tinha um cliente na Cidade Nova, né? E eu estava muito assim, convicto de que eu estava nos humildes recomeço, né? E eu estava muito com uma situação muito difícil financeiramente. Mas aí o que acontece? Teve uma virada de chave na minha vida. Eu lembro do Maguila aqui em Belo Horizonte, a minha filha tinha 2 anos, né, em 89. Em 92, quando ela fez 5 anos, eu vendi esse apartamento, eu adquiri eu tirei meu dízimo e minha oferta, né, porque nós estávamos em construção na igreja, e eu sei que, resumindo, eu comprei uma geladeira maravilhosa, a Consul, né, e teve uma festa, teve uma coisa linda, né, dos 5 anos da minha filha, né, em outubro. Aí acontece o sequestro com a menininha, né? Aí eu estava vendo, né, na internet a projeção como seria a Juscelia, a filha da Juscelia hoje. Ela tem a mesma idade da minha Joyce, né? E a minha Joyce é hoje uma adoradora, né? Uma princesa, uma menina de Deus. Ela fala com desenvoltura. Tem uma neta, me deu uma neta de 7 anos, que é a coisa mais linda, né? Ela falou que é minha diretora. Ela vai me puxar a orelha, né? Porque eu estou nos humildes começos dessas lives, porque eu sou da época da tilografia, né? Meu pai batia 140 toques por minuto, né? E o Jim Swagg fala muito sobre a América, que a Europa e os Estados Unidos já são um país maduro, lá não tem para onde crescer. O pessoal não tem mais paciência de ficar ouvindo evangelho, mas que Deus ia fazer uma grande obra, né? Ia soprar o Espírito Santo dele sobre toda a América, né? E está acontecendo. Antes de eu começar essa live, eu estava vendo uma explosão de homens e mulheres de Deus falando com desenvoltura, cheios da unção do Espírito Santo, falando da graça, do poder, da misericórdia de Deus e trazendo, né, para os corações, né, que está do outro lado da linha, uma mensagem de vida, né, e esperança, né? Conforme a Camila Barros fala uma coisa interessante. Ela falou que estava numa plataforma e quando ela caiu em si, ela entendeu, né, pelo Espírito de Deus, que o amor é de carne e osso, que Jesus vem em carne e osso, que Ele está falando para você que é de carne e osso. Ah, Jesus é uma luz. Não, Jesus não é uma luz qualquer. Ele é a consoladora e maravilhosa luz, né? E ele também fala, vós sois a luz do mundo. Meu irmão, você é a luz do mundo se você estiver conectado com a luz de Cristo, né? Ele colocou o sol, né, no 4º dia da criação, colocou a lua, né? E o livro de Isaías fala, né, nunca mais, eu cheguei ali na janela agora,
Que lua majestosa, a lua cheia, né? A lua tá linda, né? E hoje meus irmãos estão fazendo 67 anos. Eu volto lá no Pastor Geraldo, né? No Padre Geraldo, o Jipe, eu indo na Capela Cristo Rei, eu indo lá na Igreja da Renascença, né? Onde é que morou a Clara Nunes, né? Hoje a rua que leva o nome dela, Rua Mexiana, hoje tem Rua Clara Nunes. Eu estive lá agora com os Islas Sonorizações, né? Que era dos Turbulentos, com 14 bis, com Flávio Venturini, com o Romão, meu amigo, meu irmão, né? E o Romão é um dos 12 que Deus levantou lá no grupo Metamorfose da Física com Tecelões. O Guido está aí, dispensa comentário, está no filme do R49 Meteoro Atleticano, ele fez essa música linda, né? Sei que não sou nada, mas Cristo é tudo em mim. Nós estamos ali na comunidade Nova Vida, debaixo da cobertura espiritual daquela maravilhosa, daquele grupo abençoado, né? De pastores e pastoras, né? Tem meu irmão Zé Francisco aqui da Quadrangular. E a gente não tem preconceito, a gente não olha para a placa, a gente olha para o reino, nós estamos trabalhando, é o reino de Deus. Ah, se você é da Quadrangular, se você é da Batista, se você é da Internacional da Graça, eu sou colaborador da Internacional, minha cunhada é colaboradora da Vitória em Cristo, Silas Malafaia. Meu irmão, é a Igreja de Cristo, não é a ABCD, é a Igreja de Cristo. Nós temos que parar de falar de religião, parar de falar de ABCD, né? ABCD é negócio de sindicato lá, não sei o que, Santo André, São Bernardo do Campo, isso aí é outra história, a gente não tem que... Nós estamos, meu irmão, nós estamos focados, né? E com os nossos olhos fixos naquele que é o homem da cruz do meio. Jesus fala assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aquele Mineirão lindo em 2001, aquele espetáculo, aquele canhão de luz em cima da Ana, 200 mil pessoas cantando, né? E distante de ti, Senhor, não posso viver, né? E eu quero permanecer contigo até o fim, né? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Recentemente, né, a Ludmilla estava ali pregando para o Raul Gil, minha mãe ficou maravilhada, né? Aonde está 2020, né? Minha mãe já foi para os braços da luz, meu pai já foi para os braços da luz, Ludmilla foi para os braços da luz, Raul Sampaio foi para os braços da luz. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Roberto Carlos chorou, né, copiosamente quando ele fez 30 anos ali na cidade de Cachoeiro, né? Minhas duas filhas têm o DNA capixaba, né? A Joyce, né? Quando ela nasceu, tinha aquela novela O Homem Proibido, né? Teve uma aposta da mãe dela com a tia, né? Que também fez 57 anos agora. A comunidade da Itália, 150 anos da chegada do La Sofia. E agora o Palharins, né? Ano que vem faz 70, acabou de fazer 69 anos, né? 23 anos aquele DVD do Preciso de Ti da Ana. Nós tivemos agora, 23 anos depois, esse Mineirão Ore Comigo, do Fábio Lacerda, 21 dias de jejum. Eu estou fechando um ciclo aí também de 3 semanas de 70 anos, né? 3 semanas de 70 dias. Eu orei até, né, no dia 10 de março, quando deu 70 dias, né? Esse é ano bissexto, não é isso? Teve aniversário do Vanderlei Cardoso. O nosso querido e saudoso Paulo Sérgio teria feito 80 anos, né? O nosso querido Dinamite teria feito 70 anos. O Joãozinho fez 70. Meu irmão, a vida da gente é um sopro, né? O Dario Petiaço está aí, ele fez 78 anos no dia que a Ponte Rio-Niterói fez 70. Tostão, né, fez 77 anos, no dia que São Paulo fez 470. Eu estive lá em São José dos Campos, né? Olhai os lírios do campo, né? Nem Salomão em toda a sua formosura se vestiu como um deles. Essas mulheres lindas que lotaram o Mineirão, foi uma festa linda, foi uma coisa maravilhosa. Meu irmão, Jesus, né, assim, eu não estou querendo fazer sensacionalista, querendo encher a bola do Jim Swaggart, do Rex Ramp, de Mauro Cerulo, de R.X. Soares. R.X. Soares ele foi obediente à visão, tinha 5 anos, ele estava lá na igreja presbiteriana, lá em Muniz Freire, né? E ele e os irmãozinhos dele, ele ouviu, ele aceitou Jesus. Quando ele chegou lá em Cachoeiro, Itapemirim, ficou maravilhado com aquela cidade, né? E ele viu uma televisão pela primeira vez, né? Eu lembro quando eu via pela primeira vez na televisão, na casa do meu avô, lá na Lenharia,
do lado do Palácio do Rádio, né? Eu estive lá agora na Alterosa Esporte, estava lembrando disso, brinquei com a turma lá, né? O Felipe Drummond, que é pai do Ivan Drummond, eu tenho um cinegrafista que é meu vizinho aqui, né? Ele rodou esse mundo aí com o Cruzeiro de Tostão, né? O Cruzeiro tinha dois times, tinha um que circulava na Europa, ganhar os dólares, né? Igual o Santos. Os dois, né? Santos e Cruzeiro, os pioneiros, né? Os pioneiros. O Santos ganhou o Libertadores e Mundial em 73, o Cruzeiro em 76. Em 77 perdeu na loteria dos pênaltis, né? Inclusive a Ilha Furacão, né? Aquele livro do Roberto Drummond se tornou uma minissérie, né, com a nossa querida Glória Pérez lá da Globo, que fez uma minissérie linda, maravilhosa, e com os honorários daquela venda, o Roberto Drummond conseguiu comprar um apartamento maravilhoso lá na rua Ceará, e também, né, os Diários Associados, que era na rua Goiás, hoje está lá naquele prédio maravilhoso, lá na Getúlio Vargas. Meu irmão, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um corpo, um espírito, um Senhor. Eu vou dar continuidade a esse estudo. Amanhã eu leio, né, essa relíquia que é o prefácio desse livro aqui, Teologia em Perguntas e Respostas, e foi inspirado no Juqueira, né? Juqueira era um estudante, Juqueira está com 46 anos, né? Poderia, né, em 46 anos, destruir o templo, né, e fazer. Jesus está falando do próprio corpo dele, né? Eu com 46 anos, 46 dias, estava dentro da UTI, né? Aí voltando ao 27 de maio, né, que foi aniversário da Miriam Brandão, né, filha da Juscelina Brandão, a minha filha querida vai fazer 37 anos, o charado Roberto Guedes faz 40 e a minha sobrinha faz 40, dia 28 de setembro, né? O Fábio está aí, né? Fábio do Fluminense, né? 4 de novembro, ele, né, 100 jogos pela Libertadores. E o Fluminense está dando a volta por cima, né? Ganhou ontem, né? E eu creio que dentro ou fora das quatro linhas, nós temos que ser irrepreensíveis, né? O Fábio troca esses troféus, tudo que ele ganhou, pela coroa incorruptível, né, que está à nossa espera. Meu irmão, Jesus virá nas nuvens, buscar os que dormem no pó da terra, depois nós que estivermos vivos, né? E para encerrar, Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor tem sido para nós uma resposta de oração. Obrigado pelos meus irmãos, Senhor, pelo Marco, pelo Márcio. Oh Deus, eles têm 5 minutos de diferença, Senhor. O Marco nasceu 5 minutos depois, o Márcio Alexandre veio a esse mundo. Jesus, eu amo meus irmãos, você sabe que eu sempre orei por eles, desde o nascimento deles, Deus, até a sua adolescência, quando eles fizeram 18 anos ali em 85. Deus, eu glorifico a Ti, Senhor, por grande avivamento que o Senhor está fazendo nesse país. Essa mulherada linda, maravilhosa, Senhor, essa juventude linda, esses adolescentes, as crianças, os velhos que já passaram 70 anos. Ô Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor é lindo, lindo demais. Obrigado pela Convenção Batista, pelas todas as convenções de pastores, pelas Igrejas Unidas, as igrejas que estão reunindo na Olegário Maciel, as igrejas que estão reunindo ali na Praça da Estação, as igrejas que estão reunindo ali, Pai, em Lagoinha. Oh Deus, no Brasil todo, Pai, na Lagoinha Global, na Internacional, na Mundial, na Internacional, Deus, em todo lugar onde o Teu nome é divulgado, esses maravilhosos pregadores do telhado, Palharins, ó Deus, ganhou o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Eu agradeço a Ti e toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração ao nosso Deus vivo da ressurreição. Amém.